enorme que nós estamos aqui reunidos, né, mais uma semana, e para falar desse tema tão especial, né, tão maravilhoso, que é a figura, né, de São João Paulo II. Ele enquanto santo, enquanto pessoa, enquanto Papa. É sempre muito bom a gente fazer memória dele, do que foi a vida dele, para a gente entender também um pouquinho do que é a vivência do catolicismo nesse terceiro milênio. Eu vejo que a vida dele nos ensinou muito isso, né? Todo mundo que me conhece sabe que é o meu santo de devoção, né? Que é um santo que eu tenho um profundo carinho e é sempre muito bom falar sobre ele, né? Então, o que eu quero começar trazendo, né? Pra gente ver todos os fatos, as ideias que eu tô trazendo de São João Paulo II, pra gente ir pensando nessa completude dele enquanto pessoa, né? Então, sempre brinco com o Robson, eu não gosto de clichê. E aí, tipo assim, geralmente clichês são muito bons em alguns momentos, mas eu vejo que quando a gente quer colocar a vida humana dentro de um clichê, a gente reduz. Quando a gente quer colocar uma característica e usar essa característica para definir um ser humano, a gente reduz. Por quê? Porque um ser humano é algo muito amplo. É muito amplo pra gente colocar uma etiqueta, pra gente colocar uma tarja, né? Então, João Paulo II, pra mim, atualmente eu não conheço uma outra pessoa, né, que tenha vivido essa amplitude da vida humana como ele viveu, né? De não se prender aos clichês, de não se prender aos rótulos. E eu acho que ele foi quem ele foi porque ele conseguiu viver essa integralidade da vida humana dele. E o primeiro ponto pra gente começar a falar de João Paulo II é a questão do ser polonês dele, né? São João Paulo II, ele tinha uma identificação com a cultura dele, com a raiz dele profunda. Até a última aula que eu dei, a gente falou um pouquinho de raiz, né? A gente falou um pouquinho de você lembrar de onde você veio, lembrar de onde você saiu. E São João Paulo II, em momento nenhum, ele esqueceu disso. E ele fazia questão de sempre lembrar, de se preocupar, né? De lembrar dessa origem polonesa dele. Tem um jornalista do The New York Times, ele chama Ted Izu, que eu não sei se eu estou pronunciando certo, mas ele escreveu uma biografia de João Paulo II e ele falou que é crucial captar e compreender sua polishness, ou seja, esse ser polonês dele. Esse é o traço essencial de sua personalidade, uma mistura frequentemente desorientadora de conservadorismo e modernidade. Então a gente já começa na primeira aparente contradição, no primeiro paradoxo aqui de João Paulo II, que é uma figura que é difícil de descrever, porque traz traços de conservadorismo, mas também traz traços de modernidade. E o que a gente percebe hoje? E às vezes é uma coisa que muitas vezes nós entramos, né? A gente às vezes busca um e ignora completamente o outro. E isso vai nos fragmentar e vai fragmentar a nossa evangelização, vai fragmentar a nossa forma de chegar até as pessoas. E João Paulo II, em momento nenhum, ele fragmentou isso, ele sempre vivia, né? Essa questão de conservadorismo e modernidade vem da sua cultura polonesa também, né? E aí ele chega, né, no primeiro discurso, podemos dizer assim, na primeira homilia dele como padre, como papa, ele fala que, tipo, vem de uma nação distante. Ele já começa falando isso, né? Os cardeais chamaram um novo papa que veio de uma nação distante. E ele trazia muito esse conceito de nação. E a gente precisa pensar que o conceito de nação na Itália daquela época era extremamente rejeitado, porque eles tinham passado pelo fascismo e pelo nacionalismo que Mussolini trouxe. Então, quando falava em nação naquela época na Itália, lá em 78, o povo até arrepiava, por ter vivido essa realidade do nacionalismo, vivida de uma forma fragmentada, que era o nacionalismo pelo nacionalismo, né, para amparar uma ideia fascista, e aí as pessoas rejeitavam tudo que na nação, patriotismo, o pessoal já queria arrancar tudo daquilo, entende? Agora vamos contextualizar um pouquinho, trazendo para a nossa realidade. O que a gente pode aprender com isso? Né? O que a gente pode aprender? Porque hoje, se você fala na escola sobre questão de patriotismo, questão de nacionalismo, o povo já arrepia na hora. Por quê? Aí traz a questão do regime militar, aí traz a questão de que nacionalismo é igual a fascismo, quando uma coisa não tem nada a ver com a outra. Entende? Então, já a primeira lição pra gente tirar da vida de João Paulo II, ele tinha um amor por onde ele saiu, ele tinha um amor pelo país dele, ele vivia um patriotismo de reconhecer os valores da sua nação, mas ele não vivia isso no ismo, no extremo, ele vivia isso de uma forma muito profunda, de uma forma
com muito amor. E ele conseguiu trazer isso para a Itália e curar, a gente pode dizer curar uma ferida de um país que estava engastalhado essa questão de nação. Entende? Então, primeira coisa, vocês percebem o que uma pessoa integral faz onde ela chega? Quando ela chega com essa integralidade, os traumas dos extremos, eles são curados. Eles começam, as pessoas que estão vendo aquilo começam a entender que é possível seguir uma via, né? E aí, então, o pessoal que fala sobre ele, os biógrafos dele, fala que é muito comum que o Papa, quando ele é nomeado, aconteça uma desnacionalização dele. Porque o Papa é o pai comum, é o pai da igreja. Ele representa toda a igreja católica em toda a sua diversidade, né? Em toda a realidade do mundo inteiro. Então, a igreja católica brasileira, a igreja católica americana, a igreja católica asiática. Então, o Papa ele representa todos. Então, é comum que se acontecesse, os predecessores fizeram isso, essa desnacionalização. Mas João Paulo II em momento nenhum fez. Entende? Mas é interessante pensar também que João Paulo II foi a todas as nações. Vocês percebem a amplitude? Então ele não deixou de ser quem ele era, ele não deixou de se identificar com o povo dele, mas ao mesmo tempo ele foi a todos os outros povos para que os outros povos também percebessem que podia se identificar com ele. Ele foi pai de todos os povos, mas não deixando de ser polonês, não deixando a sua identidade, né? Então isso é muito interessante. Aí, por exemplo, a gente percebe no pontificado dele, ele sempre recebia as comunidades polonesas. A Polônia foi, depois da Itália, né, ele fez 146 viagens dentro da Itália. Depois da Itália, a Polônia foi o país que ele mais visitou, que ele foi mais vezes, né? O mundo eslavo entrou no pontificado junto com ele. Isso é muito interessante, porque era um povo que passou por tanto problema, por tanta dificuldade, e com essa identificação dele lá, eles conseguiram, sabe, ampliar e atrair muito a igreja ali do povo eslavo. Porque eles se sentiram representados ali na figura do Papa, né? E a experiência da igreja polonesa e eslava tem em si algo significativo para dizer a igreja universal. Era isso que João Paulo II falava. Então ele dizia que, tipo assim, a igreja eslava tem uma mensagem para trazer para o mundo. E é por isso que eu mantenho a minha nacionalidade, por isso que eu mantenho a minha cultura. Porque o meu jeito de ser tem algo a dizer para o mundo. Né? Trazendo para nós aqui agora de novo. O que o nosso jeito de ser brasileiro tem a dizer para o mundo? Né? O nosso ser patriota, o nosso se identificar com a nossa nação, com a nossa história. A maior parte de nós não tem esse amor, não tem esse desejo. Nossa, fala brasileiro, como se brasileiro fosse a última categoria assim, de povos, né? Se eu tivesse a chance, eu queria ir para os Estados Unidos, eu queria ir para outro lugar que não seja aqui. Então, o que João Paulo II tem a nos ensinar? A gente precisa abraçar a nossa origem, a gente precisa abraçar a nossa história como nação, que é uma história muito bonita, né? Que se a gente realmente for olhar para os documentos, se a gente realmente for olhar para a história verdadeira, honesta, a gente vai perceber que sim, é uma história muito bonita. E o jeito brasileiro de ser tem algo a ensinar ao mundo. Entende? Se nós não acolhermos a nossa nacionalidade, talvez o mundo não vá perceber isso, não vai ter ninguém que leve isso ao mundo, né? Então, é a primeira coisa que eu queria trazer, e eu vou fechar com uma frase do próprio João Paulo II, que foi numa carta apostólica que ele fez, que chama o Apostolado Eslavo, e fala: o Evangelho não leva ao empobrecimento ou à extinção daquilo que cada homem, povo e nação e daquilo que todas as culturas ao longo da história reconhecem e põem em prática como bem, como verdade e beleza. Só parando aqui um pouquinho para a gente falar sobre isso. O Evangelho não empobrece tudo aquilo que a história, a cultura, a arte já reconheceu como bom, belo e verdadeiro. O Evangelho ele não vem para tirar isso, né? A mensagem de Jesus não vem para que a gente jogue fora tudo aquilo que nós trazemos, né? Tudo aquilo que a cultura trouxe, tudo aquilo que a arte trouxe. Antes, pelo contrário, ele impele a assimilar e a desenvolver todos esses valores. Ou seja, o que é o verdadeiro catolicismo? É você abraçar tudo aquilo que é bom, belo e verdadeiro em todas as culturas, né? E aí você viver isso com magnanimidade. Essa palavra é terrível. Magnanimidade, isso, e alegria. Ou seja, você viver isso de coração,
sabe? Viver isso plenamente e com muita alegria, entende? Então é esse o chamado. Por isso a Igreja Católica é tão linda. A Igreja Católica nunca quis destruir as coisas, como muitas vezes nós somos acusados. Mas não, é pegar aquilo que é bom, aquilo que é belo, aquilo que é verdadeiro e trazer para a nossa vivência. Porque o bom, o belo e o verdadeiro diz de Deus, né? São manifestações de Deus. Então esse é o primeiro ponto, né, do que a gente aprender com João Paulo II. E aí, vou trazer um pouquinho da história dele, né? Ele nasceu no dia 18 de maio de 1920. E o que estava acontecendo lá na Polônia nesse período, né? Foi a vitória polonesa sobre o Exército Vermelho. Então chama Ano do Milagre do Vístula, a Batalha de Varsóvia. Então no ano que João Paulo II nasceu, eles tinham acabado de retomar a sua soberania, a sua liberdade diante do Exército Vermelho. Então ali na Polônia era um clima de alegria muito grande, né? De muita alegria por estar conseguindo novamente a sua soberania como povo. E isso havia sido perdido em 1795. E aí a Polônia foi repartida pela Prússia, pela Rússia e pela Áustria. Então no ano que ele nasceu, já tinha uma alegria muito grande no ar disso, dessa libertação da Polônia como um estado independente. Então ele cresceu no meio disso, né? Ele cresceu na alegria dessa liberdade. E uma outra coisa muito interessante, a Polônia, após a Primeira Guerra, é um país multiétnico. Ou seja, não é um país que tem um povo único. É um país que tem vários, muito parecido com o Brasil. O Brasil é um povo multiétnico, né? E a Polônia daquela época também era 69% ucranianos, 14% judeus, 8% bielorrussos, 4% alemães e 1% outras nacionalidades. Então, João Paulo II aprendeu isso da Polônia, né? Esse valor da liberdade que foi conquistado depois de tantos anos e essa questão dessa mistura, né? Dessa diversidade de povos no mesmo território. O pai dele era aposentado como capitão do exército polonês e ex-súdito do Império Multinacional do Habsburgos. Então, o que ele aprendeu do pai militar? Um forte sentimento nacional polonês e uma simpatia pelos estados multinacionais. Então, ao mesmo tempo em que o pai trazia esse valor do seu estado, da sua nação, ele também aprendeu a valorizar essas diferenças dos povos. Então, isso ficou muito intenso ali, muito marcado na história de João Paulo II. Essa sabedoria dele de ter a sua, mas também de acolher, de amparar o do outro, né? Então ele foi habituado a respeitar os diversos componentes étnicos. E aqui é um ponto muito interessante. Ele vivia a experiência religiosa dele ao lado das outras pessoas, né? Então, naquela diversidade, ele vivia a experiência religiosa dele ao lado daquelas pessoas. Então, o que é realmente mais um ponto de paradoxo que às vezes a gente vê acontecer? Ou a gente vê um relativismo completo, que é o que está mais vigente, ou seja, tudo vale, tudo é certo, todo mundo tem sua verdade, todo mundo faz o que quer, ou às vezes a gente vê do outro extremo, que a gente acaba excluindo todo o resto, todas as pessoas, e novamente, eu também concordo, a gente precisa ter muito claro na nossa cabeça aquilo que é bom e aquilo que é ruim precisa ser rejeitado, mas pessoas às vezes são rejeitadas nesse pacote. Então, João Paulo II, ele aprendeu a viver a fé dele em plenitude, mas também está olhando para aqueles que estão ao lado dele, né? Vivendo ao lado. E por isso que João Paulo II sempre teve muita autoridade no falar, porque ele conseguia tocar essas pessoas. Por mais que vivessem coisas completamente diferentes, ele conseguia tocar nessas pessoas. E aí é um ponto que a gente vê muito bagunçado hoje, até mesmo dentro da igreja. Porque fala-se muito de ecumenismo, mas não se vive ecumenismo. Se vive relativismo. O que é viver relativismo? É você ir até a outra cultura, bagunçar tudo, dá um pouco do seu, pega um pouco do outro, joga tudo numa sacola, mistura e pronto. A gente está vivendo ecumenismo. Não é isso. Ecumenismo não tem nada a ver com isso. João Paulo II tem uma carta falando sobre ecumenismo que é perfeita. Que o que é ecumenismo? É você se aproximar do outro para corrigir os erros que foram acontecendo no processo da história. Porque realmente aconteceram erros no processo da história. E existem erros no contar da história. Então você aproxima de um outro povo e esclarece tudo aquilo que está errado. Por exemplo, quanto é errada a história
da Igreja Católica. As pessoas, elas precisam, antes de qualquer coisa, conhecer a verdadeira história. O que é o ecumenismo? É eu viver minha fé católica completamente, plenamente, e me aproximar das outras pessoas para apresentar essa fé para elas. Para que elas conheçam a verdadeira fé católica, para que elas conheçam aquilo que foi contado de forma errada, foi contado de forma desonesta. Né? Quantas rixas históricas que existem, quando na verdade não foi bem assim que as coisas aconteceram e essas pessoas não entendem. Então, João Paulo II quis nos ensinar isso, o verdadeiro ecumenismo, ou seja, a vivência real da sua fé e essa fé sendo apresentada a outras pessoas. E foi isso que ele promoveu tantos encontros, né? Que ele foi o primeiro papa a estar numa sinagoga. Ele se aproximou da igreja ortodoxa para quê? Para corrigir, para curar as feridas antigas, corrigir os erros históricos. Então, isso é um ponto muito interessante, né? Da gente viver plenamente a nossa fé e da gente levar até o outro, mas não como uma forma de acusação, mas como uma forma de apresentação. E João Paulo II fez isso. Ele amava tão profundamente as pessoas que estavam ao redor delas, que quando ele chegava para trazer e para apresentar a igreja, a pessoa já não tinha uma rejeição, porque era uma pessoa que estava ali por amor, e eles conseguiam ver isso, esse amor dele ao se aproximar. Isso também serve para nós como evangelizadores, né? Ou seja, a gente realmente apresentar a igreja católica com amor, com carinho, corrigir esses erros, mostrar a verdadeira igreja. Né? E aí que as pessoas não tenham o que nos repreender, por exemplo, ao aproximar de uma pessoa, eu vou me aproximar com tanto amor que o que ela vai ter para fazer é me ouvir, porque é com tanto amor que eu me aproximo dela que não tem o porquê daquilo virar uma briga ou daquilo virar um problema. Por quê? Porque eu me aproximo por amor e apresento. A gente sabe que as coisas do jeito que estão hoje, como estão distantes, infelizmente gera briga, porque às vezes a gente vai apresentar e aí as pessoas vêm num questionamento, não é um questionamento, é um massacramento, né, que a gente vive muitas vezes. Mas que a gente possa ter a atitude de João Paulo II. Quanto mais pessoas a gente amar, quanto mais a gente souber acolher as pessoas que estão ao nosso redor, por mais diferentes que elas sejam, mais facilidade a gente vai ter de apresentar a nossa igreja. E mais facilidade a gente vai ter de corrigir esses erros e de organizar novamente, reatar esses vínculos. Aí, João Paulo II, na infância, ele tinha um apelido de Loleque, né? E ele recebeu uma formação profundamente católica. Ele fala que o primeiro seminário que ele viveu foi o seminário doméstico, né? Antes, quando ele entrou no seminário mesmo, ele falou que já tinha passado por uma formação de um seminário, que foi o seminário doméstico. Então, o pai e a mãe dele ensinaram desde muito cedo a oração, a vivência da fé, né? Então, isso é um ponto muito interessante também. A mãe dele, a Emília, faleceu quando ele tinha 9 anos. E um ponto interessante também, que às vezes algumas pessoas não sabem, a Emília foi orientada a abortar o João Paulo II, porque era uma gravidez de risco que colocou a vida dela em risco. Então pensa a seriedade disso. Imagina se ela tivesse realmente levado a termo esse aborto. Hoje a gente não estaria aqui falando sobre esse homem. Não, um homem que fez tanta diferença em todo o mundo. 3 anos depois que a mãe faleceu, o irmão mais velho, Edmundo, faleceu também. Ele era médico no hospital e ele faleceu de escarlatina. E antes de nascer, ele já tinha perdido uma irmã também. João Paulo II, ele conheceu a dor da perda muito cedo, né? Então, ele foi perdendo ali os familiares dele muito cedo, né? E é muito interessante a forma com que o pai dele ensinou ele a viver e a lidar com esse luto, né? Não numa forma de revolta, não numa forma de afastamento, mas oferecer essa dor a Deus, né? E continuar a viver de uma forma alegre, de uma forma plena. Isso também é um grande ensinamento para nós. Ele aprendeu do pai o amor pela cultura, pelos livros e pela fé. Era um jovem brilhante, esportista, com forte sentido da amizade. Essa frase aqui é super engraçada, porque vamos pensar no nosso tempo da escola. Geralmente tem os jovens brilhantes, que são os jovens inteligentes, eles fazem parte de um clube. Aí tem os jovens esportistas, que fazem parte de outro clube. Tem os outros que têm facilidade com amizade, que fazem parte de um outro grupo. Ele era os 3. Então, ele conseguia, ao mesmo tempo, ser extremamente inteligente, mas também praticava esportes e tinha esse valor da amizade. Ele era muito sociável, ele conseguia fazer amizade com muita facilidade.
E ele valorizava muito essas amizades. Então aqui, já na infância, na juventude, a gente vai percebendo essa completude dele. Que ele não buscava um extremo nem outro, ele buscava abraçar tudo. Né? E ele se colocava nas situações no melhor daquilo que ele podia oferecer. E isso é muito bonito. Né? Então ele não colocava uma parte só, não exercitava uma parte só. Ele tentava ser o melhor que ele podia ser. Ele nutria uma profunda paixão pela literatura, particularmente a literatura dramática e o teatro. Ele amava as alegrias e as tragédias humanas. E isso é muito interessante. João Paulo II aprendeu tanto sobre o ser humano porque ele se debruçou sobre essa leitura. Ele se debruçou sobre a literatura. Então ele conhecia, através da literatura, os movimentos da alma humana, as suas alegrias, as suas paixões, os seus dramas, as suas tragédias. Por isso que ele conseguia se relacionar tão bem com as pessoas e conseguia compreender também as pessoas, porque a literatura ajudou ele a entender esses movimentos. E, novamente, uma coisa que a gente precisa buscar, né? Entender um pouquinho, através da literatura, esses movimentos da alma humana, que quando a gente vai se relacionar com uma pessoa, isso se torna muito mais fácil. E aí, ele tinha vários amigos, entre eles muitos judeus, e aí ele aprendeu a respeitar também esses judeus por conta dos amigos e ter uma relação de proximidade com eles, de poder entender, né, de poder conversar com eles e poder apresentar a verdadeira fé. Ele chamava os judeus de irmãos mais velhos. Então era esse o Loleque ali, né? Já desde pequeno já buscando as coisas com muita profundidade, com muita amplitude, né? Você nunca ia ver ele num extremo ou no outro das coisas, ele sempre estava buscando tudo, ser o melhor possível. Em 1941 acontece a morte do pai dele e o período da Segunda Guerra, que foi mais um período de extrema dor, né? Ele sofria de ver os amigos, teve muitos amigos mortos pelo nazismo, né? Muitos amigos judeus mortos. Teve o afastamento da universidade, que ele amava estudar, ele amava estar com as pessoas, ele amava aprender, e ele teve que se afastar da universidade. Ele teve que trabalhar numa pedreira para não correr o risco de ser deportado para a Alemanha. Então, você pensa um homem desse, né? Já um jovem ali, quase homem, com uma profunda intelectualidade, com uma profunda senso de cultura, de leitura, e esse homem trabalhando numa pedreira, né? Batendo pedra mesmo para fazer calcário. Então, é uma mudança tão grande que parece que a cabeça da gente às vezes não consegue imaginar, conceber uma pessoa dessa fazendo um serviço desse, né? Um serviço que era ao ar livre, né? No inverno tranquilinho da Polônia, que às vezes chegava a 30 graus negativos, e ele trabalhando ao ar livre 8 horas por dia, né? E o mais incrível disso tudo é esse homem que teve tudo tirado, teve a família tirada, teve a universidade, os amigos, a cultura, porque quando a Alemanha invadiu a Polônia, eles realmente fizeram tudo para quebrar com a cultura polonesa, para arrebentar com todos os traços daquela cultura forte. Lembra que eu falei que tinha um sentimento nacionalista, um sentimento forte pela cultura polonesa? Os nazistas resolveram arrebentar com isso, porque isso era um problema para eles na dominação. Então, ele teve tudo tirado dele e teve que trabalhar numa pedreira, e esse homem não se revoltou, né? Esse homem conseguiu olhar para isso e entender o chamado que Deus tinha para ele, né? É escandaloso a gente pensar nisso, né? O tamanho do sofrimento que ele passou e a forma com que ele lidou com isso. E aí, até os nazistas falavam isso na época, que as profundas raízes culturais da Polônia precisavam transformar-se em um deserto intelectual. Por isso que eles quebraram tudo que tinha registros, traços, eles destruíam e proibiam de acontecer na Polônia. Porque como isso era forte, como isso trazia uma força para o povo, para fazer a dominação deles, eles precisavam quebrar. Então, diante desse clima de horror, de sofrimento, né, João Paulo II tinha 21 anos e já não tinha mais ninguém da família dele, né, ele já estava sozinho, sem amigos, e nessa realidade ele começou a discernir que o chamado dele era um chamado sacerdotal. E aí ele teve que ser seminarista escondido, né? Por conta que os nazistas não permitiam que acontecia a formação de seminaristas. Eu vou ler uns pedaços aqui para vocês,
Esse é pequenininho, ó. Lolek tornou-se seminarista em segredo nos momentos mais sombrios da ocupação, em que os 4 poderosos crematórios de Auschwitz, gente, essa palavra é difícil, incineravam até 2.000 corpos por dia, quase todos de judeus evacuados dos guetos poloneses e mandados para lá de cada canto da Europa ocupada. O cheiro nauseabundo e adocicado de carne e ossos humanos a queimar se espalhavam por quilômetros na região em volta do campo. Então, João Paulo II estava vendo essa realidade, ele estava vivendo isso, né? Ele estava vendo os amigos ele perdendo a vida. E eu acho muito bonito isso, que teve um momento em que ele falou, será que a luta que eu preciso é a luta armada? Né? Será que eu estou sendo fraco em não entrar no exército e não rebater isso com a força? E foi onde Deus foi tocando ele e conduzindo a entender que não, a luta dele não seria ali, não seria naquele campo, não seria naquele momento, seria de uma forma diferente. E aí, já é uma outra coisa que eu queria trazer pra gente aprender. Porque às vezes a gente fica com raiva diante das atrocidades que a gente vê e a gente quer lutar de qualquer jeito. A gente quer lutar com a força do braço e na hora, do jeito que vem uma ideia, a gente já quer responder. Mas a gente precisa escutar de Deus. Porque às vezes a luta que Deus quer que a gente tenha é uma luta de um lugar específico, de uma forma específica. Talvez não seja da forma com que a gente imagina. E João Paulo II teve essa docilidade. Mesmo em meio àquela atrocidade toda, ele entendeu que, nossa, eu preciso, tipo assim, eu sou chamado ao sacerdócio e eu vou lutar a minha luta nesse momento, nesse lugar, sendo um bom sacerdote, sendo um bom padre. E é onde a gente vê os grandes erros da teologia da libertação, que quer colocar o clero numa luta social, física, material, sendo que a vivência integral do sacerdócio causaria muitos mais frutos e mudaria muito mais as coisas do que a luta física ali daquele momento, aquela luta que passa. Você vai ali e faz aquele serviço, quando vê, amanhã precisa fazer de novo, depois da manhã precisa fazer de novo. Né? Se ele tivesse entrado numa luta armada do exército, seria isso. Né? Teria uma batalha e luta de outra batalha, poderia ter perdido a vida dele e não teria feito tudo o que ele fez escutando a voz de Deus e entendendo onde que é o lugar dele estar. Então isso é algo muito interessante. Aí foi isso, esse período de guerra, né? Ele fazendo o seminário clandestinamente. E é interessante que depois que termina a Segunda Guerra, o que acontece com a Polônia? Ela é invadida pela União Soviética e aí é tomada agora, não mais os nazistas, mas os comunistas. Ou seja, pior ainda, não sei se pior ainda, é a mesma coisa, né? O mesmo nível de atrocidade, o mesmo nível de dominação, o mesmo nível de maldade em relação à cultura, né? Então, tipo assim, o que o povo polonês sofreu não mudou, né? Cessou-se a perseguição dos judeus, mas continuava uma perseguição àquela cultura, continuava uma perseguição àquele povo, uma dominação. E aí é interessante o que eles trazem aqui. Em vez de recorrer ao genocídio para extinguir a identidade polonesa, os comunistas optaram pela arma do tempo, tentando sufocar a fé na Polônia mediante a promoção de uma cultura materialista e ateia, ao mesmo tempo que dificultavam a prática e o aprendizado da fé. Tratava-se de um programa sistemático de anti-evangelização. Como diziam alguns poloneses, os alemães levaram o nosso corpo e os soviéticos as nossas almas. Então terminou a Segunda Guerra Mundial, mas para o povo polonês não resolveu o problema. Para o povo polonês eles ainda continuavam subjugados, eles ainda continuavam sob o domínio desse povo, né, não podendo viver sua identidade polonesa, não podendo viver sua fé. E os comunistas eles dificultavam de todas as formas a questão da evangelização e da vivência da fé católica. Né? Então, ele foi ordenado padre nesse caldo, né? Isso que estava acontecendo ao redor dele. Ele foi ordenado em 1º de novembro de 1946. E ele era um homem de profunda oração. Né? No seminário, ele tinha um encanto muito grande por São João da Cruz e Santa Teresa. Né? Só que o arcebispo negou várias vezes. Ele queria ir para a ordem carmelita e o arcebispo disse que ele não podia. É interessante que tem um depoimento um escrito do arcebispo que fala que ele nunca tinha negado para um seminarista antes de ir para a ordem carmelita, mas para ele negou, porque ele sabia que a igreja inteira precisava dele.
Então a gente já vai vendo o cuidado de Deus na vida de João Paulo II desde muito cedo, né? Desde ali da ordenação dele. O arcebispo não permitiu que ele fosse para a ordem carmelita porque tinha uma missão diferente para ele. E é interessante perceber a obediência dele também, porque tudo que ele queria fazer quando veio um cortado, não é por aqui. Então assim, ele tinha essa obediência de deixar-se realmente ser conduzido, né? De deixar que a história dele seja realmente governada por Deus. E aí, ele, depois de ser ordenado em 46, ele foi enviado a Roma para estudar teologia moral por 2 anos. Estudou, se tornou doutor em teologia moral e retornou à Polônia e foi enviado para ser auxiliar na paróquia da Assunção de Nossa Senhora. Era uma área rural. É muito interessante que, tipo assim, a gente vai pensando na grandeza, né? Na grandeza tanto espiritual, que nessa época já era visível, que já era muito significativa. Existia uma grandeza muito grande intelectual de João Paulo II e uma grandeza muito grande da parte espiritual, da vivência da oração, né? E aí, nessa área rural, ele era, tipo assim, para pregar para pessoas simples, né? Para pessoas que tinham uma compreensão muito pequena. Então, ele, com toda a grandeza intelectual dele, ele conseguia, mesmo assim, ele conseguia traduzir tudo aquilo de uma forma que o povo simples conseguia compreender. Novamente, os outros extremos. Quando a gente pensa numa pessoa intelectual, geralmente é uma pessoa que fala mais pro público intelectual. João Paulo II tinha essa docilidade de falar para qualquer pessoa, né? Então, por mais simples que fossem as pessoas, elas conseguiam compreender a mensagem que ele estava trazendo. E era muito interessante que eles contam que o frio lá é muito intenso, novamente, né? Chega a menos 30, a menos 40. É uma coisa muito significativa o frio lá. E aí, nessas áreas rurais, não tinha, nessa época, tudo era feito de pé, né? Então, eles falaram que quando João Paulo II esteve nessa área rural, ele fazia questão, independente do tempo, da época do ano, fazia questão de visitar todas as famílias. Né? Eles brincavam que, até João Paulo II fala nisso num dos livros dele, que parecia que era um sino a batina dele, porque molhava e congelava, e aí parecia um sino a batina dele. Ele falou que quando chegava em casa, as pernas doíam muito pela quantidade do frio e porque aquilo batia e machucava a perna. E mesmo assim, no outro dia ele levantava cedo porque as famílias precisavam desse acolhimento, as famílias precisavam dessa presença do padre. Então, é muito interessante já ver esse desejo apostólico dele desde muito cedo também, né? Esse ir até o outro, ir até as famílias, ir até as pessoas. Por mais que ele tinha todas as desculpas do mundo, ele tinha todas as desculpas, nossa, tá frio, não tem carro. Não, ele ia lá, encarava a neve, vivia toda essa realidade para chegar até a casa dessas famílias. Então, isso também é muito interessante de pontuar. E uma outra coisa, né, ele tinha uma dedicação intensa à adoração ao Santíssimo Sacramento. Ele passava horas e horas por dia prostrado no chão mesmo, diante do Santíssimo Sacramento, para ouvir de Deus o que quer que Deus desejava dele e para adorar. Então, ele já era muito evidente isso, né, esse desejo dele por Deus, esse desejo pela oração. E nessa época ele começou a chamar a atenção da polícia secreta soviética, né, da KGB. Então, vamos contextualizar um pouquinho para ver a distância, né? E como que a gente precisa olhar para João Paulo II para ser exemplo. A gente vê hoje, às vezes, um medo de evangelizar, porque o que o fulano vai falar de mim? João Paulo II estava enfrentando frio, estava enfrentando dificuldades extremas, estava enfrentando a KGB e ele continuava evangelizando. Né? Ele continuava, naquela época, gente, com 2 anos de padre, ele tinha acabado de voltar. E ele já era um nome que era observado pela polícia, que já era sondado, a gente precisa ficar de olho nesse cara, porque olha o que ele tá fazendo. Né? Então isso traz pra gente também essa necessidade da evangelização, mesmo diante de circunstâncias, né? Porque a gente sabe que hoje é difícil, mas que ele seja esse exemplo para nós, né? que ele seja essa luz de que é possível, né? É possível fazer essa evangelização. É interessante, nesse livro conta que ele conhecia o regime comunista melhor que os generais da União Soviética e que os generais tinham muito medo de ir conversar ou debater com ele, porque ele sempre colocava eles no chinelo. Então é uma coisa tão interessante que ele buscava com muita intensidade aquilo que era dele, mas ele buscava do outro. Ele tinha um conhecimento de Marx, de todos os filósofos
comunistas muito profundo. E os generais realmente evitavam ter uma conversa direta com ele, porque se tivesse uma conversa direta com eles, as pessoas que estivessem vendo iam ver que eles estavam sendo massacrados no diálogo, na partilha. Então isso é muito interessante também. E aí depois os bispos, os arcebispos lá foram percebendo essa questão intelectual admirável dele e colocou ele na universidade para ser professor. E aí, como professor, ele desenvolveu uma grande proximidade com os jovens, que é um dos grandes amores de João Paulo II durante todo o seu pontificado. Então ele era aquele professor que era próximo, né, que tentava compreender. Lembra a questão do amor ao humano, ao ser humano? Ele conseguia acolher esses jovens, orientar esses jovens. Ele conseguia entender os dramas da existência desses jovens. E por isso ele era extremamente querido, né? E aí as coisas foram acontecendo muito rápido na vida de João Paulo II, até por conta dessa grandeza dele em tudo aquilo que ele fazia. Então, aos 38 anos, ele tornou-se bispo auxiliar. E mesmo sendo bispo auxiliar, ele dava aulas, ele rezava de 6 a 8 horas, ele tinha incontáveis feitos na comunidade, ele tinha uma leitura constante. Então, você percebe que ele não cai nem para um lado nem para o outro. Ele tem a função dele de bispo, mas ele não cai no ativismo como bispo. Só fazer, resolver problema. Não, ele reza profundamente. E ele não cai também no só rezar, ele faz muito. Então é sempre assim, toda a história dele você percebe essa integralidade dele, esse abraçar todas as coisas. Um fato interessante, uma passagem interessante, foi a coragem dele, né? Ele fez uma procissão acho que foi em Cracóvia, se eu não estou enganado. O regime comunista proibiu a procissão com imagens religiosas, né? E aí ele foi percebendo que essa questão da procissão ajudava, que dava era importante para o povo as procissões. Só que o regime proibiu que se fizesse procissões com imagens religiosas. O que ele fez? Eu não sei falar o nome da Nossa Senhora da Polônia, porque é muito difícil, mas é aquela Nossa Senhora Negra. O nome depois eu posto para vocês lá, coloca a história, que realmente é muito difícil pronunciar. Mas o povo polonês tem uma devoção muito grande por essa senhora, a Madonna Negra. E aí, o que ele fez? O povo que estava precisando de um up assim, na fé, estava precisando de uma manifestação da fé e queria fazer a procissão dela. O regime falou que não podia. O que ele fez? Ele tirou a imagem da Madonna Negra da moldura e fez uma procissão com a moldura. Porque isso não desrespeitava o que o regime tinha falado, que o negócio do regime era não fazer uma procissão com a imagem. Ele fez com a moldura. Porque ele entendia que, tipo assim, nós católicos, a imagem nos lembra Nossa Senhora. Então nós estamos fazendo essa procissão por Nossa Senhora. E ela está no coração de todas as colonias. E essa procissão levou milhares e milhares de pessoas à rua para manifestar a sua fé. Então é interessante pensar nisso, que o governo foi lá e pôs uma imposição. Eles sempre achavam um jeito de fazer algo. Eles sempre achavam um jeito de manifestar a fé. As imposições do governo daquela época não impediam a manifestação da fé, a vivência da fé. Eles sempre davam um jeito. Então isso também é algo pra gente aprender, né? Tipo, sempre tem um jeito, sempre tem uma forma. Desde que a gente tenha essa abertura de coração e esse desejo de evangelizar. É interessante também a questão da proibição de construções de novas igrejas. O regime proibiu que ele construísse novas igrejas, né? Porque isso seria um sinal de que estava crescendo o catolicismo dentro da Polônia. O que ele começou a fazer? Ele via que mandava um projeto, o regime negava, mandava outro, o regime negava. Ele mandava um projeto de 7 igrejas para construir por ano, e todas elas sendo negadas. Aí o que ele começou a fazer? Ele ia até o terreno que tinha sido doado para construir a igreja e realizava a missa naquele terreno. E ele juntava ali 3, 5, 10 mil pessoas. Então o regime comunista foi forçado a permitir ele construir igrejas, porque aquelas pessoas debaixo de neve, debaixo de chuva, participando da Santa Missa, chamava muito mais atenção. Então o que eles fizeram? Deixaram ele construir a igreja, porque daquele jeito ele também estava evangelizando. Então um desejo de evangelização constante. Não vai construir igreja. Não, a gente reza lá mesmo. Não vai fazer isso, a gente faz assim mesmo. Então é muito interessante ver esse ardor missionário que ele sempre teve. E um homem profundamente simples. O secretário dele falou que ele vivia a pobreza num nível heróico.
ele dava as coisas dele, né? Eles falavam que se tinha uma coisa que o Papa não gostava era de sapatos novos, que as pessoas davam sapatos novos para ele e ele dava o sapato pro outro, né? Tanto que ele não aceitava usar roupas novas, então ele sempre pegava as mais velhas que estavam lá e pedia para que os auxiliares dele doassem as outras roupas para os mais pobres. Aí a secretária dele uma vez comprou várias roupas novas, sujou elas e lavou e colocou no guarda-roupa dele para ver se assim ele começava a usar aquelas roupas. Então, tamanha era a pobreza que ele vivia. Ele não tinha um apego de nada para si, era sempre pro outro, né? Era sempre uma doação pro outro. Novamente, trazendo um paralelo com a teologia da libertação. O que a gente vê? Ah, tá, a gente precisa ajudar, mas às vezes você não vê a pessoa ajudando. Né? É só aquela ideia de precisa se ajudar, mas será que está vivendo realmente uma pobreza heróica nesse nível? Um desprendimento das coisas nesse nível? Né? Então, São João Paulo II ele não era um homem que trazia ideias, né? Que trazia, vamos trazer uma ideia bonita. Não, era um homem que fazia, né? Que ele vivia na carne aquilo que ele pregava. E novamente, por isso tamanha a autoridade dele. Aí chegamos a 1978, com a eleição dele para Papa. Né, o primeiro Papa não italiano em 455 anos e um Papa que já começou trazendo isso, escancarai os seus corações a Cristo. Na missa da primeira homilia dele, ele trouxe isso, escancarai as portas do seu coração. Né, e trazendo realmente esse anúncio, é tempo de nós abrirmos o nosso coração a Deus. Né, trazendo esse anúncio de Deus próximo, de Deus que nos ouve. E isso é muito interessante. Nesse dia... deixa eu ver se eu deixei marcado aqui, peraí. Para vocês terem noção da intelectualidade dele, não era segredo algum que o padre Carol era um intelectual capacitado, como bem demonstrou Pessoa e Ato, seu livro de fenomenologia. O texto era tão denso filosoficamente que alguns alunos brincavam dizendo que precisariam ler a obra como punição no purgatório. Um sacerdote até sugeriu a Wojtyła que o livro deveria primeiro ser traduzido do polonês para o polonês a fim de facilitar seu entendimento para o leitor, inclusive para mim mesmo. Tamanha era a capacidade filosófica dele, né, de trazer, de expor as ideias. Né? São João Paulo II é um verdadeiro filósofo. Né? A gente deveria estudar a filosofia de São João Paulo II, porque é um dos grandes nomes do nosso tempo. Né? E aí mesmo assim a gente vê às vezes uma negligência nessa parte, né? Por exemplo, na faculdade, quantos escritos de João Paulo II poderiam estar sendo utilizados e a gente não utiliza? Deixa eu ver. Tá. Essa aqui é a parte do governo. Havia 455 anos afinal que um não italiano foi eleito Papa. Ao aproximar-se do microfone, Papa João Paulo II imediatamente quebrou o protocolo. Em vez de oferecer apenas a bênção em latim, começou a falar às pessoas em italiano e imediatamente conquistou. Disse que os cardeais os haviam chamado de um país distante, acrescentando: não sei se posso explicar-me bem na vossa língua italiana. Se errar, vós corrigir-me-eis. Na Polônia foi um pandemônio. Sinos começaram a soar pela nação inteira, as pessoas saíram de suas casas, celebravam nas ruas e imundavam as igrejas. Foi impressionante que João Paulo II, no primeiro dia de seu reinado, conseguiu esvaziar as igrejas da Polônia e num domingo, na hora da missa solene. Estranha ironia do destino, conseguir aquilo que 23 anos de regime totalitário, de perseguição e de assédio policial não conseguiram. Eles falaram que a primeira missa de João Paulo II, que foi televisionada, não tinha um polonês na rua, porque todos eles estavam diante da TV vendo a missa do Papa. Então foi um feito extraordinário. Ele conseguiu esvaziar a igreja, né? Uma coisa que 23 anos de regime totalitário nunca tinha conseguido. Então, tamanho foi a emoção, o amor daquele povo ao ver João Paulo II sendo nomeado como Papa. E aí é interessante que a primeira missão de João Paulo II fora foi em Guadalupe, né? Foi no México.
E aí ele fala que naquele lugar ele entendeu a missão missionária, o chamado missionário do pontificado dele, que foi ali no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, aos pés da Santa Mãe, que ele entendeu que Deus lhe pedia levar o Evangelho aos confins da terra. Ele entendeu que viajar pelo mundo proclamando Jesus Cristo seria uma parte muito importante do seu pontificado. São João Paulo II inaugurou isso, essa questão da viagem pelo mundo, né? Ele foi a 129 países, gente. Pensa o que é ir a 129 países. Né? Eles falam que a distância percorrida por João Paulo II é de ida e volta à Lua 3 vezes. Então, tamanha foi a distância que ele andou, né? Os lugares que ele foi. Ele foi a pessoa mais vista presencialmente do mundo. Nunca nenhuma pessoa foi tão vista presencialmente que nem ele. Nem os Beatles, eles falam, isso é significativo. Porque ele ia para todo lugar. E ele estava onde o povo podia ver, onde o povo podia escutar, podia tocar. Então isso é muito interessante. Foi lá no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe que ele compreendeu esse chamado dele, né, de ir até as nações, de ir até os confins da terra. E aí, uma coisa muito interessante, depois que ele foi para Guadalupe, logo ele começou a manifestar o desejo de ir para a Polônia, né? Só que o que acontece? Os comunistas estavam loucos que ele tinha se tornado papa e não permitia de jeito nenhum. E aí foi várias e várias tentativas, né, desse João Paulo II tentar entrar na Polônia. E sempre aquela dificuldade extrema, né, que eles iam colocando. E aí, até que ele conseguiu ir. E o que ele falou lá foi muito interessante, né? Ele conseguiu fazer uma celebração para 300 mil pessoas. Sabe? Gente, pensa o que é 300 mil pessoas, né? E parece que tem 70, segundo os números tem 70, né? Mas pensa que são 300 mil pessoas num único lugar para ver João Paulo II falar, na Polônia. E aí, olha o que ele pregou em território governado pelo governo comunista, olha o que ele falou. Durante a sua homilia, João Paulo II proclamou: não se pode, por isso, excluir Cristo da história do homem em qualquer parte do globo, em qualquer longitude ou latitude geográfica. A exclusão de Cristo da história do homem é um ato contra o homem. Isso é muito interessante. Diante daquilo que estava sendo realizado por aquele governo naquele lugar, ele proclamou isso. Porque o comunismo nada mais é do que uma tentativa de um paraíso terrestre, sem Deus. Entende? Eles querem fazer aquilo que Deus já nos prometeu que nós vamos viver, só que quer fazer aqui e sem Deus, tirando Deus da história. E aí João Paulo II teve essa coragem de falar diante deles, não, um ato de tirar Cristo do homem é um ato contra o homem. E eles viviam isso, né? A gente sabe, o governo caiu por ele mesmo, não caiu por uma guerra, não, caiu de podre, porque não funciona, não dá certo. Entende? E a gente percebe, todo lugar em que esse governo é instalado, não tem progresso, não tem crescimento, não tem nada. Né? As pessoas só vão definhando. Por quê? Porque é tentar construir um paraíso sem Deus. E isso não é possível. Né? Então, João Paulo II sempre evidenciava isso, e isso é muito interessante. Né? Ele celebrou onde os comunistas realizavam suas celebrações e manifestações mais importantes. E nunca se viu uma multidão como aquela na Polônia. 300 mil pessoas na rua ali para escutar a palavra do Papa. Então, sempre muito grande, né? As obras de João Paulo II sempre muito grandes, né? Muito estonteantes, assim. Todas as pessoas já ouviram falar, ou lembra da carinha dele, ou lembra da cena dele beijando no chão, ou lembra qualquer um que a gente conversar nos últimos anos, né? Antes de 2005, tem alguma lembrança de João Paulo II. E ele atrai todas as pessoas por conta disso. Né, que ele nunca ficou em um polo nem no outro. Né, ele sempre trouxe tudo, ele sempre trouxe todos os lados, todos os pontos, ele sempre trouxe a totalidade da igreja. Ele sempre trouxe a vida intelectual, mas a vida espiritual. Ele sempre trouxe tudo. Por isso que ele conseguia falar com todo mundo. Né, por isso que ele conseguia fazer com que todo mundo escutasse ele. Porque ele falava com todos. Né, a vida dele era uma vida aberta, era uma vida ampla. E isso é muito interessante. Eles falam da produtividade dele, né? Ele teve um pontificado de quase 27 anos. Aí foi tudo isso a 1.250.000 quilômetros que ele andou.
né, que é que dá essas viagens da Terra entre a Lua. 146 viagens dentro da Itália e 104 para o exterior, indo a 129 países e fazendo mais de 3.000 pronunciamentos. Olha aqui, quando ele visitou a Irlanda e os Estados Unidos em 79, um jornalista observou. Ele viajou 16.000 quilômetros em 9 dias, viu 10 milhões de pessoas, dormiu cerca de 4 horas e meia por noite e fez 72 pronunciamentos. Isso em 9 dias. Pensa o que é 72 pronunciamentos em 9 dias? E quem já viu o pronunciamento de João Paulo II sabe que não é tipo, oi gente, tudo bem? Vim aqui fazer uma visita. Sabe que é uma aula de filosofia cada um deles. Então, isso é muito significativo, né? No Vaticano, eles chamavam ele do bom pastor, aquele que dava a vida pelas ovelhas, porque ele consumia a vida dele pelas ovelhas, pelo povo, para estar junto com o povo. Né? Um dos guardas suíços exclamaram para uma multidão de universitários: nós éramos 115 e não conseguíamos acompanhar. E isso porque ele já tinha, gente, mais de 60 anos. Então, tipo assim, uma pessoa que já está na terceira idade, é um idoso, e fazendo esse batidão de viagem e de pronunciamento, e de acolhimento, e de vida de oração, e ele conseguia viver tudo isso. A média de João Paulo II era de mais de 3.000 páginas por ano, e o texto escrito dos seus mais de 15.000 pronunciamentos e documentos ocupa 3,5 metros de prateleira. Daria aproximadamente 20 bíblias. Então, tudo que João Paulo II escreveu dá aproximadamente 20 bíblias. Se você pegar numa prateleira assim, é um livro de 3,5 metros. Pensa em isso. Né? Então, era uma quantidade absurda. E isso, novamente, é fruto do quê? É fruto dessa vida íntima que ele tinha com Jesus. João Paulo II tinha muitos dons. Né? Isso era o quê? Fruto da intimidade dele com Jesus. Tem uma coisa que... O assistente dele, né, a pessoa que acompanhava ele, falou que ele tinha um dom, e realmente era um dom mesmo. Né? Ó, seu secretário recorda. Durante as férias, ele lia algo sofisticado, enquanto alguém do lado dele lia em voz alta algo mais leve. Ele tinha o dom da concentração compartimentada, não era um mito. Várias pessoas próximas repararam que ele era capaz de ter uma conversa inteira com alguém enquanto lia. Já tentaram fazer isso? Você não presta atenção nenhum nem outro. Ele conseguia ter uma conversa, tipo assim, com atenção plena na pessoa e na leitura que ele estava fazendo. Outras vezes ele lia correspondência enquanto presidia discussões formais ou escrevia um discurso, enquanto o instrutor lhe ensinava um novo idioma. Né? Não é à toa que por isso que ele fala 12 idiomas. Então ele conseguia fazer coisas muito absurdas ao mesmo tempo. Né? Isso realmente é dom dado por Deus. Né? E fruto da intimidade profunda que ele tinha. Ele chegou a dizer que às vezes ficava cansado em reuniões se não pudesse trabalhar em outra coisa ao mesmo tempo. O cardeal Albino Luciani, que é o Papa João Paulo I, recordava que Wojtyła nunca parava de escrever. Não estava, porém, tomando notas dos discursos do concílio, mas absorvendo o conteúdo das apresentações enquanto trabalhava em seus poemas e outros livros inéditos. Mesmo durante o conclave que elegeu o Papa João Paulo II, o cardeal Wojtyła escrevia algo que no mundo logo viria a conhecer como a teologia do corpo. A gente não dá conta de ler a teologia do corpo, ele escreveu ela enquanto ele estava participando do conclave. Então, assim, eram dons incríveis realmente que ele tinha, né? Fruto dessa vivência. Por isso que ele conseguiu fazer e produzir tanto. Quanto mais ele se aproximava de Deus, mais ele conseguia fazer e mais ele conseguia produzir. E uma coisa muito interessante que eu queria trazer, isso serve para nós. Porque São João Paulo II nos mostrou a forma de evangelizar, sabe? Ele fez um entendimento da nossa geração, do nosso século, e ele nos mostrou como fazer, sabe? Eu acho que isso é um guia muito grande pra gente, sabe? Pra gente nunca esquecer. O Santo Padre sabia que o mundo vira uma quantidade de mal sem precedentes no século XX, e portanto era essencial demonstrar que a graça prevalece onde o pecado abunda. Segundo uma comissão especial estabelecida pela Igreja, a fim de catalogar os mártires, dos 40 milhões estimados no fim na história do cristianismo, talvez 27 milhões deles tenham sido mortos no século XX. Portanto, mais cristãos morreram pela fé no último século que em todos os séculos anteriores juntos.
João Paulo, contudo, sabia que não bastava denunciar as tiranias e as perseguições que afligiam os santos. O que mais importava era que a sua virtude heróica fosse manifestada aos fiéis. Então, é isso, sabe? Tipo, São João Paulo II sabia que não bastava só denunciar. E ele denunciava com muito ardor. Ele nunca ficou quieto diante das injustiças. Mas muito mais do que denunciar, quantos santos ele canonizou? Sabe? Quantas coisas ele fez, quantos discursos ele deu, quanto da fé ele falou. Por que ele foi para todos esses países, falou com todas essas pessoas? Para levar a mensagem de Jesus. Porque ele sabe que muito mais do que só denúncia, sabe, o que vai apagar todo esse mal é mostrar que a graça prevalece, é mostrar que tem um caminho, sabe? É mostrar que existe um outro caminho, que não precisa todo mundo seguir por esse. Então, acho que esse é a grande sacada dele, sabe? O que ele fez? Ele aproveitou, ele consumiu toda a vida dele para espalhar o evangelho, para espalhar a vida dos santos, para espalhar um caminho diferente daquilo que estava sendo vivido. E isso atraía as pessoas, isso arrastava uma multidão atrás dele. Porque olhar para aquele homem era ver que era possível, né? Ver as loucuras que ele fazia era ver que era possível. Né? Então, que a gente possa ficar com essa mensagem, sabe, na nossa evangelização, que a gente possa espalhar, a gente, com a maior intensidade possível, um outro caminho, sabe? Que as pessoas que convivam com a gente possam perceber o quanto que é bom uma vida em Deus, o quanto que é bom uma vida cheia da graça, sabe? Que fazer a vontade de Deus não é algo opressor, como é dito, mas é algo muito bom, é algo que vale a pena, que traz alegria, que traz felicidade. Né? A gente espalhar a vida dos santos, de homens e mulheres que morreram pela fé, que viveram a fé com intensidade. Porque é isso que as pessoas fazem hoje, falam que não é possível. E aí pega o caminho mais fácil. Então, qual que é a nossa missão? A nossa missão é mostrar que é possível sim. Né? A nossa missão é mostrar que, tipo, gente, segue por aqui que dá muito certo. Tá funcionou na vida de quantas pessoas. Né? Então, ele foi esse farol, esse luzeiro, né? Numa época de trevas, numa época de profunda morte, de profunda dor. Ele foi esse luzeiro, ele foi esse canal de luz. Tipo, olha, gente, olha pra cá, olha pra Cristo, olha pra igreja. Então, isso é muito, muito forte, né? Muito bonito. E aí, deixa eu ver o que mais eu tenho que falar pra vocês. Falando da vida de oração ainda. Isso aqui é um depoimento de um guarda suíço que ficava andando atrás dele. Enquanto observava o Papa rezar, recitando suavemente as palavras do rosário, ele começou a irradiar uma sensação de paz e calma diferente de qualquer coisa que eu já experimentara. Quanto mais ele rezava, mais ele era absorvido pela oração, até parecer completamente mergulhado nela, como se nada e ninguém naquela sala fosse capaz de tirá-lo do lugar onde ele entrara. É claro que ele ainda estava fisicamente presente na sala, mas seu espírito parecia estar em outro lugar. Então, todo mundo que convivia com ele fala das experiências de oração. Ele tinha uma vida de oração tão intensa que motivava as outras pessoas a rezarem, motivava as outras pessoas a querer experimentar daquilo que ele estava experimentando. Tão intensa era a vida de oração que ele vivia. Então, o caminho, o caminho é o caminho da oração, é o caminho da penitência, é o caminho da união com Deus. E a partir disso, os dons vão sendo dados. A partir disso, o caminho, a direção vai sendo falada. Então, que a gente possa realmente cuidar mesmo da nossa vida de oração. E aí, um dos grandes amores de João Paulo II, agora para poder encerrar, era a cruz. E ele viveu intensamente essa cruz. Ele viveu sofrimentos muito maiores que a maioria das pessoas. E mesmo assim, a gente não consegue, quando a gente olha para a imagem dele toda serena e sorridente, a gente não consegue perceber tudo que ele passou. Durante seu pontificado, ele deslocou o ombro, quebrou o fêmur, operou a bacia e o tornozelo, passou por cirurgias para a remoção do apêndice, da vesícula e de um tumor do tamanho de uma laranja do colo, sofria de osteoartrite no joelho direito, de um distúrbio intestinal, de perda de audição nos 2 ouvidos e de mal de Parkinson. Também passava por colonoscopia rotineiramente e chegou a receber um tubo de alimentação. Isso sem falar nos ferimentos sofridos quando foi atropelado por um caminhão nazista na Polônia, na mononucleose que sofreu quando bispo ou nos 2 tiros que levou durante a tentativa de assassinato.
como passou nada menos do que 164 dias no Hospital Gemelli, ele começou a chamá-lo de Vaticano III. Ele vivia no hospital. Tamanho eram as dores e os sofrimentos que ele passava. E mesmo assim, vocês entendem? Ele tinha toda a desculpa do mundo pra ficar de boa. Ele tinha toda a desculpa do mundo pra ficar. E aí, né, depois de tudo isso, né, depois de todos esses sofrimentos, né, as pessoas começaram a falar. Já 27 anos de pontificado, né, já muito debilitado fisicamente, as pessoas começaram a falar que ele devia renunciar, né, que ele devia deixar, porque ele não conseguiria mais fazer alguma coisa pela igreja. E aí ele foi até o fim, né? João Paulo não queria que ninguém afastasse os olhos constrangidos. Ele desejava que as pessoas o vissem para o seu próprio bem. O homem que ensinara o mundo a viver, agora ensinava todos os homens a morrer. E foi isso que ele fez, ele ensinou a gente como morrer. Entende? Ele, manteve a dignidade diante de todas as doenças que ele tinha. No último discurso, ele chegou a babar. Tem vídeos disso. O tamanho era, o corpo dele já estava tão exausto que ele não conseguiu falar. Mas mesmo assim, ele não escondeu isso do mundo. Quantas vezes a gente esconde, né? Diante das nossas enfermidades, o que a gente faz? A gente quer sumir, a gente quer que ninguém olhe pra gente naquele estado. E João Paulo II não, ele nos ensinou até mesmo como sofrer com dignidade. Ele não perdeu a dignidade, ele mostrava pro mundo, né? Continua. E foi assim até o último dia, né? Nos ensinou a viver, nos ensinou a evangelizar, nos ensinou a consumir a nossa vida, nos ensinou a rezar e nos ensinou a morrer. Né? E isso que João Paulo II tem para nos ensinar, né? Isso é pouco, gente, né? É 1 hora de aula, não deu para falar. Isso aqui são 3 das biografias dele, mas tem muitas outras, né? Se a gente for pegar para ver, tem várias. E isso ainda é muito pouco diante de tudo aquilo que ele foi, né? Isso é muito pouco diante dos milagres que acontecem hoje pela intercessão dele, diante dos frutos que existe da vida dele, né, das pessoas que se levantaram a partir dele. Então, o que esse homem fez, eu acho que a gente não tem ainda dimensão, sabe? Acho que ele é um daqueles grandes homens que daqui 100, 200 anos o nome ainda vai estar marcado. E é aí que a gente vai começar a ter dimensão do que veio através de João Paulo II. Né? Um santo da nossa Igreja Católica, um santo dos nossos tempos, que a gente tem a grande alegria de ter, né? Que a gente possa sempre buscar a intercessão dele, buscar olhar para a vida dele como exemplo para nós. É isso.